Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o prejuízo dos Correios, que nos 2 primeiros meses do ano já chegou a R$ 1 bilhão de déficit esse ano. Olha só, ano passado os Correios tiveram um prejuízo recorde, o prejuízo ano passado inteiro, 2024 inteiro, foi 3,2 bilhões de reais, né? Um absurdo, um prejuízo recorde, né? Lembrando que no governo Bolsonaro teve lucro os Correios, né? Foi só em 2023 que o Lula fez umas alterações no orçamento que jogou prejuízo para 2022 no final das contas, mas o Correios teve lucro em 2022. Em 2023, mais de 1 bilhão de prejuízo. Ano passado, 3 bilhões de prejuízo. E esse ano, só nos 2 primeiros meses do ano, já é 1 bilhão de prejuízo. Ou seja, estão projetando que ao longo do ano a gente vai ter no mínimo 5 bilhões de prejuízo nos Correios este ano. Meu amigo, eu vou falar um negócio para você. Olha o custo que é eleger um pinguço corrupto para a presidência da República. Essa notícia foi sugerida por Peter Amol Darufuro, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O caso dos Correios é um caso emblemático que mostra a importância da privatização, né? Os Correios é uma empresa que presta um serviço importante no Brasil, principalmente hoje de entrega de encomendas, tá? Porque a verdade é que a entrega de cartas hoje em dia ainda existe, mas a verdade é que muito pouca gente usa carta hoje em dia. Você tem propaganda comercial, você tem folhetos comerciais que entregam, você tem contas de luz, de água, de telefone, sei lá o que eles entregam também, mas carta mesmo, o pessoal escrever carta, hoje em dia isso meio que acabou, né? Tem muitos meios muito mais fáceis. Agora, os Correios têm um negócio de ouro, que é a entrega de encomendas. Caramba, a gente está vivendo na era em que as pessoas não vão mais em loja comprar, você compra as coisas pela internet e recebe pelos Correios. É um negócio de ouro, era para os Correios estar ganhando dinheiro aos tubos, né? E, no entanto, você tem prejuízos seguidos dos Correios. Por que isso? Só tem uma explicação isso daí, que é justamente o fato de que o Correios virou uma vaca leiteira para o pessoal da esquerda, né? O Lula usa os Correios para justamente ajudar um monte de amiguinhos, né? Devido a decisões do passado, os Correios têm um monte de cargo que não serve para nada. Os Correios, em determinado momento, tinha tipo um chefe para cada 8 empregados, uma coisa absurda, uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Ou seja, tinha chefe pra caramba, diretor pra caramba, é lógico que não fazia sentido. Era justamente, foram criados esses cargos exatamente para acolher afiliados políticos e coisa e tal, né? Quando foi o governo Bolsonaro, Bolsonaro fez o correto, demitiu essa turma toda, deixou um monte de cargo em aberto nos Correios, e que é o correto de fazer, não precisa desses cargos, né? O Bolsonaro queria privatizar os Correios, é o que devia ter acontecido. Se tivesse sido privatizado, evitaria-se o problema que veio agora. O Lula voltou, o que o Lula fez? Botou um monte de cupincha nesses cargos, né? Os Correios incharam, passaram a gastar muito dinheiro com esse pessoal, e além disso esse pessoal torra dinheiro demais. Ou seja, os Correios passaram a ser usados como uma ferramenta política, para dar dinheiro para amigo. É isso que servem os Correios hoje. Não é uma empresa cujo objetivo é atingir os clientes, né? Atender os clientes daquela empresa, que são as pessoas que mandam as coisas, né? É uma empresa que serve para atender afiliado político do Lula. E aí a merda que está acontecendo. Prejuízos enormes, chegou a piorar as contas das estatais e preocupar o governo. Na verdade, tem gente dizendo que os Correios tiveram prejuízo recorde e falam em insolvência e não ter como pagar aluguel de salas, aluguel de locais onde funcionam os Correios. É um absurdo esse tipo de coisa, porque, de novo, os Correios prestam um serviço que é importante para a população brasileira. Entrega de encomenda é importante de fato, né? Aqui, ó. O rombo dos Correios bilionário foi de 3,2 bilhões no ano passado, no ano de 2024. Esse ano, só nos 2 primeiros meses do ano, já é 1 bilhão de reais de prejuízo. Só janeiro e fevereiro. Imagina, se continuar nesse ritmo até o final do ano, seriam 6 bilhões de prejuízo, né? Embora o pessoal tenha previsto aqui no final das contas um prejuízo de 5 bilhões ao final de 2025. Quase 40% maior que no ano passado. Ou seja, não apenas os Correios estão torrando muito mais dinheiro do que torravam antes, como estão aumentando isso daí, né? E parte disso daí é o objetivo do Lula, que é resolver o problema dos Correios para não privatizar nunca mais. Agora, como ele está resolvendo o problema para não privatizar nunca mais? Não tem lógica isso, né? Tá aqui o pessoal discutindo como é que a privatização que prejudicou os Correios e coisa e tal. Olha só, para o cliente final,
para a pessoa que recebe encomenda, em 2022, 2021, as encomendas chegavam do mesmo jeito, não mudou nada, continuou funcionando do mesmo jeito. O que eles estão reclamando aqui é justamente isso, esse pessoal vive de sugar os Correios, de ganhar dinheiro em cima dos Correios. Eles querem nunca mais a privatização dos Correios e coisa e tal. Não vão conseguir isso, né? Já tem lei aprovada no Congresso autorizando a privatização dos Correios, eu tenho certeza que o próximo presidente do Brasil será alguém de direita. Eu espero que seja o Bolsonaro, pode ser o Tarcísio, pode ser a Michele Bolsonaro, pode ser outra pessoa, mas no final das contas, se for alguém de direita, deve seguir com essa privatização o mais rápido possível. Não tem nada de vantagem nisso daí, né? E aí, é o que eu falo para vocês, por que os Correios estão dando tanto prejuízo? Primeiro, pela questão do monte de cargo, né? Mas não é só isso aqui, ó, patrocínios disparam. Os Correios, com todo o prejuízo que está tendo, está patrocinando Feira do Livro em Bogotá, não sei mais o que, não sei mais aonde. Tá aqui, ó, o prejuízo aqui, ó, em termos de patrocínio dos Correios, 33 bilhões de patrocínio, milhões de patrocínio dos Correios. Não é uma quantia muito grande, mas se você parar para pensar, uma empresa que está deficitária, que está perdendo dinheiro, não deveria patrocinar nada. É como o Bolsonaro fez aqui, praticamente nada de patrocínio durante o governo Bolsonaro. No governo Dilma e Temer, chegou a patrocinar alguma coisa aqui, mas rapidamente caiu, né? Isso é o correto. Se a empresa está indo bem, ela pode patrocinar o que ela quiser, mas não é o caso dos Correios, né? Outra coisa, aqui, ó, Correios aumentam gastos com dirigentes em meio à sequência de resultados negativos. É o que eu falo para vocês. É o principal problema dos Correios e de todas as estatais, na verdade. O pessoal começa a empregar um monte de gente de viés político que não ajuda em absolutamente nada o baseline da empresa, ou seja, o lucro da empresa, o funcionamento da empresa, tá ali só para receber salário e aí acaba piorando a situação como um todo, né? Os Correios gastaram gasto com dirigentes. Por quê? Porque precisa de mais dirigente do Correio? Não, porque eles criaram um monte de cargo de diretor. Bom, verdade seja dita, como eu falei para vocês, esses cargos de diretor já existiam. Desde épocas bem para trás, eles criaram um monte de cargo de diretoria. Diretoria da bola esquerda, diretoria da bola direita, diretoria do saco, diretoria de não sei o que lá. Um monte de diretoria que não serve para porra nenhuma nos Correios e era só para acomodar político, né, aliado de político ali. O Bolsonaro fez o certo, tirou esse pessoal todo. Só que agora veio o Lula, botou gente de novo nesses lugares todos. Aumentou o gasto com dirigentes inúteis, que além de gastarem o próprio salário, ainda vem com invenção de iniciativas e não sei o que lá. Outra coisa que o pessoal está falando, vocês sabem, aquilo que eu falo para vocês, né? O Lula está pagando a eleição dele, né? Esse troço todo que o Lula está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, ele está pagando a eleição dele. Custou caro aquilo, aquela lambança toda que a gente viu acontecer de fazer tudo para tirar Bolsonaro a qualquer custo, isso teve um preço, cara, um preço caro, e que o Lula está pagando isso daí. Ele não pode voltar atrás porque ele está pagando isso. Por exemplo, aparentemente os Correios é do Grupo Prerrogativas. Você lembra do Grupo Prerrogativas? Que é aquele grupo de advogados que ajudava o Lula, que sempre tinha... Não, porque grupo de advogados diz que o Lula é inocente, não sei o que lá, que nunca roubou nada, que ele está sendo injustiçado, não sei o que lá. Esse grupo Prerrogativas ganhou os Correios. É o pagamento, meu amigo. É assim que funciona, é o que eu falo para vocês. Por que o Lula está gastando dinheiro pra caramba e não tem como parar? Porque ele tem que pagar essa eleição dele. Custou caro pra caramba. Infelizmente, ele está pagando com o nosso dinheiro, né?